Olá, meu nome é Camila, eu sou do Ministério Esperança de Israel e hoje nós continuaremos a falar sobre liderança aqui no Quem Tá com a Palavra. O nosso tema do vídeo de hoje, dentro de liderança, é desenvolvimento pessoal. Porque a liderança, como nós vimos na semana passada, ela é um recurso, ela é uma habilidade que ela pode ser treinada, mas e pode ser desenvolvida, né? Mas ela tem esse intuito de servir, de direcionar, de auxiliar as demais pessoas. A palavra de Deus, ela possui tudo que é necessário, né? A Bíblia para nos auxiliar nessa jornada. E como livro principal, a gente pode considerar para essa nossa conversa o livro de Provérbios, porque ele é um livro que é dedicado a aperfeiçoar o caráter do homem em duas formas que são indispensáveis: a competência e o valor. Mas por que na hora de falar de liderança a gente tem que falar de desenvolvimento pessoal? Porque assim como a palavra da verdade, que é a Bíblia, ela demonstra, quando nós estamos verdadeiramente desenvolvidos, ou seja, quando a gente está vivendo essa nossa melhor e mais forte versão, isso é visto pelas demais pessoas. E é a partir dessa demonstração, né, da nossa qualidade, do nosso amadurecimento, do nosso crescimento saudável e com esse nosso comportamento de veracidade, de justiça, é que a liderança tem de fato aderência. Esse exemplo que a gente acaba vivendo quando nós estamos plenamente desenvolvidos, ele se consolida e ele se propaga com mais eficiência. E aí é por esse motivo que o desenvolvimento pessoal verdadeiro, ele é tão importante, tanto para nós mesmos como para os outros. Assim também como a ausência desse desenvolvimento, ele é extremamente prejudicial e destrutivo. Pitágoras tem uma frase que diz assim, que a melhor maneira que o homem tem de se aperfeiçoar é se aproximar de Deus. E sem dúvida isso é uma realidade, né? Estar em contato e perto dessa melhor pessoa que a gente pode conhecer, ela promove um crescimento na gente com base em todos os valores fundamentais, né, da palavra de Deus, nos tornando assim completamente competentes, tanto para o que relaciona-se ao trabalho, como para o que se relaciona à vida. No livro de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, diz assim sobre a palavra de Deus, que toda a escritura ela é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça. Essa é a profundidade do desenvolvimento que a palavra de Deus nos traz. Eu não vou abordar, claro, de uma forma completa e profunda nesse vídeo, mas eu vou falar de uma forma superficial para que você entenda a diferença das instruções de crescimento concedidas pelo Senhor na palavra de Deus para a gente e a diferença entre os desenvolvedores que existem no mercado, que são os coaches. Longe de criticar esse tipo de influenciador e esse tipo de conteúdo, mas dicas e ensinamentos dessas habilidades realmente são superficiais, mas a palavra de Deus, ela ensina a crescer, ela nos ensina a crescer com base na origem, nos valores fundamentais. E a gente vai ver hoje alguns desses valores. Vamos lá? O primeiro desses valores é o conhecimento. Veja, o conhecimento ele gera libertação, ele faz você crescer, ele te transforma e ele muda a visão de mundo que as pessoas possuem, ela amplia horizontes. É um facilitador, um possibilitador de progresso e livra muitas vezes as pessoas da estagnação, traz dinamismo para a vida das pessoas. No livro de 1 Coríntios, no capítulo 8, no versículo 2, o apóstolo Paulo ele nos exorta da seguinte forma: e se alguém cuidar, saber alguma coisa, ainda não sabe como convém saber. Nos mostrando assim que nós não sabemos exatamente todas as coisas e para que a gente não se glorifique por saber alguma coisa, porque quando nós sabemos, muito ainda nos falta saber. No livro de Provérbios, no capítulo 18, versículo 15, diz também assim, que o coração do entendido adquire o conhecimento e o ouvido dos sábios busca a sabedoria. A informação é basicamente o motor da nossa era, né? A informação e a velocidade da informação. Mas a informação versus conhecimento versus sabedoria são coisas completamente distintas, ainda que correlacionadas. Então, por ter a informação, pelo volume de informação que nós temos acesso hoje, de nada tem valor, né? A não ser acúmulo de conhecimento, de informação.
apenas sobrecarrega, mas você ter conhecimento é você ter essa informação e colocá-la em prática, colocar em prática aquilo que você conheceu. E dessa prática, nós adquirimos a experiência, e da experiência é que vem a sabedoria. E com a sabedoria, o comportamento daquele que já está experienciado naquela informação, naquele conhecimento, naquela experiência. Para um líder, né, essa cadeia de desenvolvimento que a gente acabou de comentar, ela é essencial. No livro de Provérbios, no capítulo 13, versículo 16, nos demonstra isso, dizendo assim: todo prudente procede com conhecimento, mas o insensato espraia a sua loucura. Porque o conhecimento, ele muitas vezes está ali radicado com a prudência. Veja só, a intuição, no geral, numa pessoa que tem um cargo de liderança, numa pessoa que tem uma posição de liderança, uma pessoa que tem uma oportunidade de liderança, é uma coisa importante. Mas as atitudes e as decisões na nossa vida, nas nossas escolhas, elas não podem ser pautadas somente em intuição. Elas devem sim, a intuição ela deve ser uma agregada ao conhecimento que você já possui. Então, muitas vezes, a prudência, ela deve sim ser a palavra de ordem. A intuição é levada em consideração, mas o seu conhecimento tem que estar cruzado. Em Provérbios 24, versículo 5, capítulo 24, versículo 5, diz assim, que o homem sábio é forte, o homem de conhecimento consolida a força. Porque o conhecimento, ele de fato derruba a trava mais comprometedora que a gente tem na nossa existência, que é a ignorância. Quando a gente tem o conhecimento, a gente não é colocado numa posição de submissão tão fácil, nós não somos enganados tão facilmente, e quando vem as dificuldades, as adversidades, a calma e o conhecimento, ela nos ajudam a planejar uma estratégia, a pensar em alternativas e soluções para os nossos problemas. Não é verdade? Então esse foi o nosso primeiro valor para desenvolvimento social. Nosso segundo se chama competência. Não é só aquilo, e a competência ela não é só aquilo que foi dado pelo Senhor em nossa natureza, né? Como uma habilidade natural para fazer alguma coisa, mas também é tudo aquilo que a gente pode aprender por um esforço nosso, por um esforço pessoal. Competente no dicionário traz duas expressões sinônimas, que é que corresponde e indispensável. Que corresponde, por que corresponde? Porque é aquele que responde às expectativas que são geradas, e que quando essas expectativas elas são geradas, elas são atendidas, elas podem sim gerar felicidade, gerar sucesso, mas quando elas não são atendidas, elas geram normalmente fracasso e tristeza. Mas de uma forma ou de outra, tudo que fazemos sempre esperando o melhor, esperando sempre o sucesso. E indispensável, porque tornar-se indispensável está nas mãos de cada um de nós. Depende das nossas atitudes, de fazer sempre o nosso melhor. No livro de Provérbios, capítulo 22, versículo 29, diz assim: viste o homem diligente na sua obra? Perante reis será posto, não permanecerá entre os de posição inferior. Parafraseando esse versículo dentro de Provérbios, é como se houvesse para nós a seguinte explicação: você conhece algum homem competente no que ele faz? Ele construirá uma carreira de sucesso, ele não trabalhará para quem não possui projeção alguma, porque todo aquele que faz o melhor de si e consegue fazer um trabalho competente e de qualidade, seja qual o aspecto for, normalmente ele não passa batido, normalmente ele se sobressai, não é verdade? Desenvolver-se na nossa vida, ela pode ser de duas formas ou de duas situações. Uma primeira forma, de fora para dentro, ou seja, existe uma oportunidade através de alguma ação promovida, ou pela empresa que você trabalha, ou por alguma organização que você faz parte, que te proporciona que você se desenvolva, né? Ou uma segunda, que é de dentro para fora, você mesmo tem a necessidade de, em algum aspecto, em algum ramo, algum âmbito, de buscar o seu próprio desenvolvimento. O seu crescimento e o seu desenvolvimento, ele está apenas sob um par de mãos, e esses são os seus.
a sua busca por elas, conforme a palavra de Deus, é responsabilidade sua, das suas atitudes, da sua iniciativa. A sua proatividade em relação a você mesmo é que pode mudar toda a sua circunstância pessoal e profissional. Não se engane, a empresa que você trabalha, ou a sua família, ou o seu círculo de amigos, ou até o círculo da sua igreja, eles nada te devem. Valores comportamentais. O ser humano, criado por Deus, ele tem uma habilidade, visto a complexidade mesmo, né, que nós temos de adequar o nosso comportamento a cada tipo de ambiente quando nos é necessário. E é por isso que o nosso comportamento, quando nós estamos, principalmente no coletivo, ele tem uma forte projeção do nosso caráter, né? E aí desse caráter entenda-se ética e entenda-se moral também. E esse caráter, esse comportamento projetado através do, né, esses nossos valores projetados através do nosso comportamento, ele é analisado o tempo todo, diariamente. Por exemplo, o valor honestidade. No livro de Provérbios, capítulo 16, versículo 27, diz assim, que o ímpio ele cava o mal e nos seus lábios há como que uma fogueira. Os valores que você possui estão no seu caráter, e o seu caráter ele não é apenas uma definição genérica, mas ele também define o seu comportamento. Então, assim, a pessoa que tem um comportamento desonesto demonstra que, assim, ela tem um caráter desonesto, né? Em Provérbios 28:10, capítulo 28, versículo 10, diz assim que o que faz com que os retos errem por mau caminho, ele mesmo cairá na sua cova, mas os bons herdarão o bem. Em algumas traduções da Bíblia, a última frase diz assim que o que não se deixa corromper terá boa recompensa. Ainda que nós não devamos viver pensando nas recompensas devidas aos que praticam a honestidade, a palavra de Deus, ela nos demonstra sempre que boas oportunidades, melhores coisas haverão de vir aos que são bons e honestos. Aqui eu faço um comentário para você, que aquele que crê no Senhor Jesus Cristo, ainda que leia esse versículo e enxergue nesse versículo uma promessa de bênção, ele não crê nesse versículo apenas pela bênção. Ele crê nesse versículo porque crê ser essa verdade e pela vontade de crer nessa verdade, pela disposição de cumprir essa verdade, que é a palavra verdadeira do nosso Senhor. Em Provérbios, capítulo 12, versículo 26, diz assim: o justo é mais excelente do que o seu próximo, mas o caminho dos ímpios faz errar. E em algumas traduções pode estar em um contexto diferente, mas no geral é super verdade isso, né? Uma pessoa com um caráter honesto, uma pessoa com um valor de honestidade, dificilmente vai andar com gente desonesta, não é verdade? Pode conhecer, mas não vai fazer parte do seu círculo íntimo de amigos ou da sua convivência, né? É assim, próxima, íntima, digamos assim. Porque os valores são antagônicos, são muito diferentes, são praticamente o oposto. Como é que seriam amigos? Alguém teria que ceder algum valor, concorda? E o meio honesto, ele não é honesto de verdade, né? E assim como o meio desonesto também não é honesto por inteiro. E a amizade, quando ela é estabelecida, ela tem sim uma troca de valores. Assim como diz em Amós, capítulo 3:3, que diz assim: porventura andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Que é uma palavra, que é uma pergunta muito interessante. Veja, não é pela aparência que nós estamos aqui abordando o honesto e o desonesto, mas não é pela aparência de você ser visto com alguém desonesto e que alguém pense, ele é desonesto porque estava com alguém. Não, mas é pelo... ao contrário, na verdade. É porque alguém com um valor contrário da verdade, inevitavelmente os valores deles serão corrompidos. Ou seja, aquele que é honesto andando com alguém que é desonesto, se o que é desonesto aceita que o honesto fale de seus valores e mostre o seu comportamento e aprenda dele, ok. Mas se ele não aceita, inevitavelmente o honesto será corrompido, cairá em corrupção. E honestidade também, de verdade, se relaciona a falar a verdade. O que nem sempre na época que a gente vive é fácil. E sobre isso eu deixo
3 versículos de 3 livros diferentes que eu vou ler agora para você. O primeiro está em Provérbios, capítulo 16, versículo 13, que diz assim: os lábios de justiça são contentamento dos reis. Eles amarão os que falam coisas retas. João 8, capítulo 8, versículo 44 diz assim: vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. E também em Mateus 5,37, que fala exatamente assim: seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disso é de procedência do maligno. O peso da verdade na palavra de Deus, na Bíblia, é muito grande, visto que a verdade ela tem um custo de curto prazo. A verdade ela tem esse efeito imediato, mas a mentira ela tem um custo de longo prazo. Nós não temos de forma alguma como liderar, como inspirar, como direcionar, até mesmo como a gente se desenvolver com base em mentiras. Desenvolvimento e crescimento que são lastreados, na verdade, são seguros e oferecem seguranças àqueles que estão ao nosso redor. Um próximo valor também que a Bíblia fala que nós devemos desenvolver e que nós temos que desenvolver é a integridade. Íntegro não significa perfeito sem falha alguma, mas tem a ver com deixar-se aperfeiçoar. Integridade e maturidade caminham juntas, conferindo responsabilidade a alguém, né? Com a liberdade de que ter erros e acertos podem acontecer e podem nos fazer crescer e nos tornando assim íntegros. Existe um livro chamado Homem ao Máximo, do pastor Edwin Cole, e ele diz uma coisa muito interessante nesse livro, que ele diz assim: não amadurecemos com o tempo. Com o tempo nós apenas envelhecemos. Nós amadurecemos na medida em que assumimos responsabilidades. E é uma grande verdade, né? No livro de Provérbios, no capítulo 10, versículo 9, diz assim: quem anda em sinceridade anda seguro, mas o que perverte os seus caminhos ficará conhecido. Invariavelmente, pessoas íntegras são confiáveis, transmitem segurança. Elas são, de alguma forma, radicais, porque elas têm os seus valores ali bem fundamentos sólidos, né? Elas não negociam os valores delas e admitem, sim, que erram e assumem responsabilidade pelos seus erros e buscam, com esses erros, essas consequências, se aperfeiçoar. Retidão também é um valor muito importante e é mais um valor da pessoa que obedece ao princípio universal de justiça e que também é muito relacionado ao caráter, ou seja, nesse comportamento, né, quando o nosso comportamento ele é reto e ele é fiel, nós cumprimos os nossos compromissos, as leis, nós respeitamos as instituições, nós praticamos a verdade e a justiça. Em Provérbios capítulo 11, versículo 5 diz assim, que a justiça do sincero endireitará o seu caminho, mas o perverso pela sua falsidade cairá. Essa busca de retidão, buscando ser irrepreensível, não é que torna as pessoas infalíveis, não, mas a pessoa torna esse comportamento de querer acertar sempre, fazer o melhor sempre. E essas pessoas, quando elas desenvolvem a retidão, elas têm essa índole que dita que o comportamento dela é inclinar sempre a valores positivos. São os que preferem pagar o preço pela verdade, ainda que o preço pela verdade tenha um custo caro. Provérbios capítulo 16, versículo 8 diz assim, que melhor é o pouco com justiça do que a abundância de bens com injustiça. Porque aquele que tem retidão, ele sabe que não é o dinheiro que enriquece a pessoa, mas é a pessoa que agrega valor aos bens materiais que ela conquistou. Um próximo valor é a humildade, que tanto é falada e tão famosa é hoje em dia, né? A humildade, por definição, ela é ter a capacidade de reconhecer os próprios erros, defeitos e limitações. A humildade é basicamente um valor pessoal, mas
a ser cultivado em todos nós, né? E ela é uma qualidade que potencializa o caráter. Pessoas humildes possuem grande habilidade social, promovem a integração e a coesão dos grupos que elas participam. Ser humilde não é se perceber superior aos outros, mas mesmo tendo consciência de que a sua capacidade supera a de muitos. Mesmo tendo essa consciência, você não se comporta como superior. No livro de Provérbios, capítulo 18, versículo 12, diz assim que o coração do homem se exalta antes de ser abatido, e diante da honra vai a humildade. É o completo, né? É o completo contrário de arrogância e de vaidade. A humildade, ela estimula comportamento ético. Veja, uma reflexão. Não é que a gente tem que se sentir inferior ao outro porque eu não sou capaz, às vezes, de fazer tão bem o que uma pessoa faz, mas também não significa que eu tenha que me sentir superior porque eu faço uma determinada coisa melhor do que o outro. Na verdade, a honra que cabe a nós é exatamente a que está na percepção do outro e não na nossa. Livro de Provérbios, capítulo 12, versículo 9, diz assim: melhor é o que se estima em pouco, e tem servos, do que o que se vangloria e tem falta de pão. Este é um exemplo, né, do comportamento desprovido de humildade. Autocontrole. Autocontrole é um excelente valor para a gente desenvolver, porque é lidar consigo mesmo. Autocontrole é lidar com a pessoa mais difícil de se conviver, que é a gente mesmo, né? E exige esse entendimento de si próprio, esse conhecimento, reconhecer as nossas emoções enquanto elas ocorrem, conhecer todo o nosso eu de uma forma completa e profunda. Autocontrole é uma das maiores e melhores demonstrações de força que existem e exige, assim, uma personalidade forte, um alto nível de inteligência intrapessoal, ou seja, de conhecer a si mesmo para conter as emoções dentro de um parâmetro aceitável. Mas isso não significa que todo e qualquer descontrole seja sempre um sinal de desequilíbrio ou de fraqueza emocional, mas é mais uma questão da observação da frequência com que aquele desequilíbrio, daquele descontrole acontece, né? E quando, e do momento em si. No livro de Provérbios, capítulo 16, versículo 32, diz assim: melhor é o que tarda em irar-se do que o poderoso, e o que controla o seu ânimo do que aquele que toma uma cidade. E dessa forma, a gente identifica que a chave para se controlar, do autocontrole, é a paciência, não é verdade? No livro de Provérbios, capítulo 25, versículo 28, diz assim que, como a cidade derrubada sem muro, assim é o homem que não pode conter o seu espírito. Pessoas completamente sem controles, pessoas passionais, como a gente costuma dizer, elas se tornam vulneráveis, elas ficam expostas e elas são extremamente impulsivas. E o autocontrole, ele não é uma barreira para impedir que elas sejam elas mesmas, ao contrário, é uma ferramenta, é um recurso de proteção contra si mesmas, contra as consequências do descontrole. Provérbios capítulo 15, versículo 1 diz assim, que a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Como a gente conhece, a gente cresceu ouvindo, pense antes de falar, meça bem as suas palavras, mantenha a língua dentro da boca, menino. Nem toda a verdade deve ser dita. São ferramentas de autocontrole, são ferramentas que nos estimulam a ter a calma e a paciência ao invés de reagir instintivamente, impulsivamente. No livro de Provérbios, capítulo 25, versículo 11, diz assim: como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita ao seu tempo. Falar exatamente o que é preciso, no tempo apropriado, de modo correto, para a pessoa certa, é uma arte que pouquíssimas pessoas conseguem, né, ter assim dentro de si como uma habilidade natural. Mas é possível de desenvolver. É, sim, uma competência a ser aprendida. O próximo valor é a justiça. E a justiça, por definição, todos nós conhecemos. Ela é impessoal, ela é imparcial e ela contempla os interesses sociais, protegendo os individuais.
ela é de uma determinada forma aplicada no senso comum e ela é respeitosa, né, em respeito ao individual e ao coletivo. Em Provérbios 21 diz assim, que o que segue a justiça e a beneficência achará a vida, a justiça e a honra. Devemos seguir a justiça e não manipular a justiça. E a justiça, ela é prática, ela não é teórica, ela não precisa ser questionada, ela precisa ser obedecida. A justiça por si só, ela é princípio, ela não é meio para algo. Ela é princípio, ela é meio e ela é fim. Ela é fazer o bem, fazer o certo, respeitar as pessoas e as instituições e cumprir a lei. Em Provérbios 29:4 diz assim também: o rei com juízo sustém a terra, mas o amigo de peitas a transforma. Porque a justiça, ela não é beneficente, ela não é benevolente, ela não é assistencialista. A justiça, ela é objetivamente ética. E ela é sim respeitadora, mas ela sempre está ao lado da verdade. Ela condena aqueles que são culpados, mas ela frustra também os mentirosos, os desonestos e protege aqueles que são inocentes. Ainda que de todos esses valores que a gente falou nessa noite, que a gente tem que se atentar e desenvolver e buscar, né, em nós, desenvolver e buscar sempre em nós, e de tantos outros que a gente também poderia ter falado, né, ainda poderiam ter sido ditos, ainda que você encontre em você, assim como eu encontro em mim, algum que você fale, creia, todos nós falhamos. Não existe perfeição aqui na Terra, mas saiba que o mesmo Senhor misericordioso que nos deixou essa palavra da verdade, que nos deixou a Bíblia como instrução, como guia de vida, como guia de verdade e de justiça, é o mesmo que pode te auxiliar nessa caminhada, assim como me auxilia, e se alegra, né, nessa sua busca por melhoria, por melhorar, por ser mais e melhor. Crendo em Jesus, reconhecendo o sacrifício dele na cruz, confiando na palavra dele como verdade, né? Você se entregando, ele envia através do Espírito Santo de Deus ao auxílio que você precisa e ele vai lhe auxiliar a enxergar e a lutar pelo seu crescimento e pelo seu desenvolvimento pessoal. Eu espero de verdade, de coração, que essa palavra tenha sido bênção para você aqui nessa noite. Eu agradeço muito mais uma vez a sua companhia e nos vemos na próxima quinta com a palavra, se o Senhor assim permitir. Deus abençoe.